Meus amados irmãos, hoje chegamos à nossa mensagem número 54 de Isaías. Tem sido uma caminhada longa, mas eu quero crer que tem sido uma caminhada muito abençoadora, porque pelo menos para mim assim tem sido. É totalmente diferente fazer a nossa leitura anual e passarmos pelo texto de Isaías, por assim dizer. É totalmente diferente de agora nos debruçarmos sobre esse texto, como eu tenho feito toda semana, para descobrir aquilo que Deus desejava falar naqueles dias e trazer para nós. E hoje, irmãos, nós vamos continuar o capítulo que começamos semana passada, capítulo 56 e o capítulo 57. Como nós já explicamos várias vezes, versículos e capítulos são algo que foi colocado depois para facilitar a localização de textos, mas nem sempre aqueles que o fizeram acertaram nas divisões do texto, nas divisões dos assuntos do texto. Falando em capítulos, nós vimos, em primeiro lugar, eu preparei aquele mesmo slide e trouxe hoje, do capítulo 1 ao 39, a primeira parte de Isaías, certo? Aliás, tem o nosso tema geral, né? O slide ele está me lembrando, vamos juntos? Depois a gente volta na divisão. O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Agora sim, nessas duas divisões, irmãos, nós temos primeiro do capítulo 1 ao 39, pode passar, lá está, e depois do capítulo 40 até o 66, é aí que nós estamos, certo? Nós já encerramos nesta divisão do 40 ao 66, a primeira parte, do 40 até o 48, com profecias de libertação do cativeiro babilônico e também vislumbres de uma libertação futura e definitiva, quando será instaurado o reino messiânico e o remanescente fiel de Israel será salvo. Em seguida, nós começamos já a segunda sessão desta parte, do 49 até o 57, que estamos encerrando hoje. Lá nós temos visto, meus irmãos, mais uma vez, o remanescente do Senhor, de Israel e todo mundo, sendo apresentado agora à pessoa do Messias. É ele que vai concretizar isto, e a gente viu isso claramente lá no capítulo 53, um capítulo tão claro sobre a pessoa de Jesus, que até mesmo nós passamos naquela ocasião um clipe de judeus atuais, claro, né? Não dá para filmar os judeus de antigamente, surpresos, achando que Isaías 53 era o texto do Novo Testamento, quando de fato está lá em Isaías. E nós estamos caminhando ali e vamos agora do versículo 9 do capítulo 56 até o capítulo 57, encerrar esta segunda sessão de Isaías. Lembrando, meus irmãos, que a sessão onde nós estamos, do 49 ao 57, fala sobre o Messias e a sua oferta de salvação. E agora o Senhor irá fechar a sessão, deixando claro que esta oferta não é para todos, nem é de qualquer jeito. A impenitência contra o pecado e a obstinação nesse pecado são a regra de corte, a regra de exclusão. E isso, inclusive, também para o povo chamado povo da aliança. Em outras palavras, meus irmãos, eles eram o povo da aliança, mas jamais alguém foi salvo simplesmente por ser judeu, simplesmente por ter nascido lá. Era uma questão de fé que produzia uma vida de obediência e justiça, algo que nós vimos semana passada, inclusive, que era esperado da vida dos gentios também, de nós, e amados, é esperado até hoje. Lemos Efésios 2, 8 a 10, onde a fé e a graça nos salvam e não as obras, e em sequência elas produzem obras na nossa vida. E é isso praticamente que nós temos também lá no Antigo Testamento. A nossa grande ideia de hoje, irmão, nesse texto, ela é muito objetiva. Ela nos ensina o seguinte: a oferta da salvação separa o ímpio daquele que busca o Senhor. A oferta da salvação separa o ímpio daquele que busca o Senhor. O que nós estamos nos referindo nisso, meus irmãos, é que a oferta está sendo dada, mas claramente apenas aqueles que se enquadram naquilo que Deus está exigindo, se enquadram na fé e na obediência que o Senhor está exigindo, é que de fato são salvos. Os demais, o Senhor trata como ímpios, como rebeldes, como descrentes. Pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, pode ser a pessoa mais simpática do mundo. Caráter nunca salvou ninguém. É óbvio que uma pessoa salva tem o seu caráter transformado.
mas ser boa gente, ser bom caráter, enfim, né? Todo mundo gosta do cara. Nunca salvou ninguém. É o sangue derramado de Cristo. Porém, isso é difícil, irmãos, porque o coração do homem sempre foi inclinado para longe de Deus. Pelo menos desde a queda, é claro. Desde que o pecado entrou no mundo, esta é a inclinação do coração humano. É por isso, meus irmãos, que logo depois do dilúvio, que detalhe, Deus destruiu a terra por causa da maldade do homem. Logo depois do dilúvio, o Senhor afirmou o seguinte, olha só, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Por quê? Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Se a maldade da humanidade fosse um critério para a destruição do planeta, Deus tinha que fazer isso todo semestre. Ia ter um dilúvio, um meteoro, sei lá o que, toda hora. Então Deus diz, não vou fazer mais. Eu vou providenciar a redenção e a mudança disso aí. Por isso que o Senhor caminhou no seu plano de redenção. Porém, como nós já vimos, ele não está disponível para todos. Ele é somente para aqueles que se rendem e buscam o Senhor por salvação. Porém, meus irmãos, um detalhe a mais do nosso texto é que esse desvio para longe do Senhor vai ter um foco em uma personagem específica no nosso texto. Na nossa Bíblia, eles são chamados de sentinelas. Se você está com a Almeida, lá eles são chamados de atalaias. É a mesma coisa. E não se referia aqui, meus irmãos, a sentinelas ou atalaias, ao pessoal que ficava lá na guarita, no muro de Jerusalém, vigiando para ver se o inimigo viria. Não é esse atalaia que o texto está falando. O texto está falando, meus irmãos, da figura dos líderes de Israel, dos reis, dos sacerdotes, dos levitas e dos profetas. Estes tinham função de guiar o povo de Deus, de guiar o povo em direção ao seu Deus, mas desprezaram a sua missão e a negligenciaram. Quando um rei piedoso subia ao poder, irmãos, como Josafá, como Asa, como Josias, Jerusalém, Judá era transformada. Mas quando tinha um rei como Manassés, por exemplo, né, pior que carniça, aí o povo acompanhava para a decadência, para a corrupção. Hoje em dia, meus irmãos, apesar de haver, é claro, o papel da liderança espiritual, por exemplo, é claro, nós estamos falando de igreja, apesar disso, não devemos tomar esse texto apenas para pastores, para presbíteros, para missionários ou para quaisquer figuras de liderança espiritual, liderança eclesiástica. Hoje, irmãos, preste atenção, cada um de nós é responsável pela Igreja de Cristo e cada um de nós é responsável pelos demais irmãos e eles são responsáveis por nós também. Nós influenciamos e somos influenciados. Todos nós somos sentinelas do Evangelho, por assim dizer. Com isso em mente, irmãos, vamos ler então, a partir do capítulo 56, 9 e depois do capítulo 57, para acompanhar a exposição do nosso texto. Eu creio que a essa altura você já abriu a sua Bíblia. Então vamos lá, Isaías 56, de 9 em diante. Diz a palavra do Senhor assim: venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. Os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção.
são a sua parte. Isso mesmo, para eles você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes, você pôs os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, você descobriu seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao fundo do poço. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer: não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e tremor, ao ponto de agir com falsidade para comigo? Não se lembrar de mim e não poderá isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? Sua retidão e a sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá terra por herança e possuirá o meu santo monte. E se dirá: aterrem, prepare o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o Alto Sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque, senão, o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. A oferta da salvação separa os ímpios daquele que busca o Senhor. Meus amados, esta é uma noção que nós bem conhecemos. O mundo não está dividido entre pobres e ricos, entre esta raça ou aquela, entre este hemisfério e aquele, nada disso. Essas são realmente realidades, mas aos olhos do Senhor, quando Ele contempla a terra, Ele vê apenas aqueles que têm a marca do Cordeiro e aqueles que não têm. Aqueles que têm o Espírito Santo dado pelo Cordeiro e aqueles que não têm. E o nosso texto está tratando disto. Ele está tratando, meus irmãos, porque Deus vem falando de restauração, Deus vem falando da promessa do reino messiânico, e talvez alguns dentre o povo já lá no cativeiro começavam a se iludir, achando que isto era apenas porque, como eu disse, da sua nacionalidade, porque eles eram do povo de Israel, porque eles eram da descendência de Abraão. Se você lembra bem, nos dias de Jesus, os próprios fariseus, saduceus e escribas se orgulhavam disso. Quando Jesus disse que eles eram filhos do diabo, disse: não, filho do diabo és tu, nós somos filhos de Abraão, cheios de orgulho, como se isso fosse impressionar ao Senhor. Bem, hoje nós podemos fazer o paralelo, não importa quanta teologia você saiba, não importa como você canta, não importa como você prega, não importa se seu nome está no hall de membros, não importa absolutamente nada. O que importa é se o homem da cruz do meio mandou você ir e seu nome está escrito no livro da vida. Ponto final. Então, meus amados, o mundo se divide desta maneira. E assim, nós vamos ver por que Deus alerta a esses habitantes de Judá e Jerusalém que agora estão no cativeiro, lendo Isaías 100 e tantos anos depois, para que eles entendessem da necessidade de se voltar para o Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos do versículo 9 que lemos, 56, até o versículo 8 do 57. Seguir os ímpios leva à mesma condenação deles.
Seguir os ímpios leva à mesma condenação deles. No nosso texto, nós estamos nos referindo, é claro, a esses sentinelas, a esses atalaias que o texto vai nos trazer. Então vamos lá, irmãos. A convocação inicial do nosso texto, no versículo 9, é para os animais devorarem o povo de Deus. Imagem forte, uma imagem dura. Essa convocação, irmãos, dá desde o começo o tom sobre o que Deus vai falar aqui. O Senhor está irado com o seu povo, e é justo, porque lembre-se, ainda estamos no caminho para o Babilônia, para o cativeiro, quando Isaías escreve. Então ele está mostrando a insatisfação que o Senhor tem com o povo, que eventualmente não vai se arrepender e vai terminar realmente no cativeiro. Então, em meio a tantos capítulos falando sobre a salvação pela graça, como já vimos, a salvação sendo estendida por meio do Messias, que ainda viria para eles, e nós, é claro, nós conhecemos é o Senhor, Deus está pausando essas ofertas para voltar ao tom pesado, está lembrando o porquê que eles precisam dessa redenção. Isso é importante, meus irmãos, porque as boas novas incluem na sua mensagem o porquê você precisa delas. Quando você diz, eu vou entregar para você uma boia, porque você não sabe que você está se afogando, eu vou lhe entregar um remédio, porque você não sabe que você está doente, o evangelho é completo. Nós falamos hoje de manhã sobre isso. Quando você prega o evangelho, você prega a salvação, mas mostra que a pessoa precisa de salvação. É o que o Senhor está falando aqui. Isaías está lembrando, irmãos, a eles, o porquê que ele havia dito no capítulo 53, versículo 5, o famoso texto. O Messias, dizendo sobre ele, foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Por que ele perderia tempo na cruz, se eu pudesse fazer alguma coisa por mim mesmo? Por que ele perderia tempo na cruz, se a minha caridade, se meu caráter, se a minha bondade pudesse comprar para a minha salvação? Certamente não haveria motivo. Mas desde o Antigo Testamento já está anunciado a necessidade de redenção que eu e você precisamos. Bem, aí no verso 10, irmãos, ele chega ao foco da repreensão do Senhor. Como eu disse, os líderes do povo de Deus, do povo de Judá. Eles são cegos, eles são sem entendimento. Eles são inúteis, meus irmãos, que imagem interessante, como um cão mudo, que não pode avisar os donos quanto à presença de um invasor. Qualquer pessoa que chega lá em casa e toca a campainha vai ouvir o latido do meu cachorro. Não tem jeito. Eu literalmente já toquei a campainha com ele do meu lado. O que ele fez? Latiu. Ele está condicionado a isso. Pavlov explicaria. Ele não adianta. Quando chega o pessoal do grupo de vida, chega 10, 12, 13, 14 pessoas, ele late 10, 12, 13, 14 vezes que a campainha toca. Mas aqui, meus irmãos, os líderes de Israel são cães mudos. O invasor entra, o ladrão entra, o inimigo entra e o cão não faz nada. Eles são inúteis, eles estão literalmente, irmãos, dormindo em serviço. Agora, em contraste, amados, os verdadeiros sentinelas de Israel, que foram quem? Isaías, os profetas enviados pelo Senhor, eles latem, avisando o povo sobre o que o Senhor deseja que eles saibam, e por outro lado eles foram ignorados, vez após vez, especialmente Jeremias vai experimentar isso, não é? Parem de falar isso, parem de profetizar isso, porque durante os dias de Jeremias, irmãos, que é algumas décadas depois de Isaías, haviam falsos profetas que profetizavam o que os reis gostariam de ouvir. Eles falavam o que o rei gostava de ouvir. Enquanto Isaías dizia, o rei da Babilônia vai vir. Quando ele vier, se entreguem e Deus vai poupar a vida de vocês. Jeremias acabou no tronco, Jeremias acabou numa cisterna seca. Por quê? Porque ele pregou a verdade, porque ele latiu. E as pessoas não queriam ouvir o que ele tinha a comunicar. Mas esses falsos sentinelas, além de se omitir, o verso 11 os classifica como devoradores, como insaciáveis e que procuravam lucro. Essa é a ideia, meus irmãos, vantagem própria, lucro próprio. Essas são as características, irmãos, opostas do que se espera de um protetor, de um pastor, de um líder espiritual. Ele não devora, ele protege. Ele não é insaciável, ele se contenta com seu papel.
Ele não busca vantagem, lucro próprio, mas vive para servir o rebanho, fazer a vontade de Deus. Esses eram o oposto, eles eram a fonte da desgraça de Judá, porque seguiam a esses líderes. Eram cegos seguindo outros cegos. Por outro lado, diferente dos verdadeiros pastores, os falsos sentinelas de Israel buscavam apenas seu prazer, como ilustra o verso 12. Mas ainda pior do que viver buscando o prazer próprio, e como isso prejudicava aqueles que eles deveriam ajudar, é porque, meus irmãos, eles estavam comissionados pelo Senhor, mas não serviam aquilo que eles deveriam fazer, proteger o povo de Deus. E aí, passando, irmãos, para o capítulo 57, é o mesmo texto, no verso 1, nos mostra que o justo perece e o homem piedoso são tirados, porque o mal havia se espalhado. Deus começa, amados, a tirar os justos para dizer, está tão ruim que eu vou tirar aqueles que estão passando mal junto com os ímpios por causa do pecado deles. Não lembro exatamente o que a gente viu hoje na aula sobre tribulação? Muitos morrerão na tribulação, servos do Senhor, para serem poupados do sofrimento. E aqui Deus está fazendo algo muito semelhante. A situação da sociedade de Israel se tornara tão insustentável em pecado que era melhor os justos serem removidos do que passar por o que estava acontecendo. Era melhor morrer do que passar pelo que estava acontecendo. A morte, verso 2, seria descanso para os que andam em retidão, que andam em obediência ao Senhor. Muitas vezes, amados, na própria história da minha vida, que não é tão longa assim, eu já vi coisas semelhantes acontecerem. Gente, pais, mães que eram fiéis ao Senhor e foram levados, às vezes até um tanto cedo, mas depois a gente viu a história dos filhos andando para longe do Senhor. Parece que eles foram poupados de ver algo que com certeza corta o coração de um pai e de uma mãe, é de ver um filho andando longe do Senhor. Bem, e aí, com o Senhor tomando essa medida, talvez você pense assim, pastor, você não é meio exagerado? Tinha que matar o pessoal para poupá-los? Irmãos, era realmente necessário, ou melhor, matar os justos para que encarassem a sociedade da época era algo importante para Deus, era necessário para Deus? Bem, a partir daí, e até o verso 8, Deus vai trazer um quadro, vai descrever a sociedade da época. Então ele diz, eu eu removi o justo para que não passasse por isso. Será que é necessário? Vamos ver. Vamos ver como é que era uma sociedade que, em lugar de influenciar o mundo, sendo o povo de Deus, era influenciada pelas nações pagãs. Parênteses. Não parece muitas vezes o crente de hoje? Não parece muitas vezes, irmãos, algumas igrejas de hoje? Quando a igreja tenta copiar o mundo, quando a igreja tenta fazer aquilo que o mundo faz, não necessariamente algo amplamente pecaminoso, mas começa a copiar o que o mundo faz para ser mais palatável, para ser mais agradável. Como eu já contei para vocês, uma determinada igreja de São Paulo examinava um novo pastor, o candidato a novo pastor, e lá disse para esse que a igreja havia se reunido e pensado que termos como inferno, pecado, condenação, não batem bem com a sociedade de hoje. Eles haviam retirado esses termos da mensagem da igreja. E o colega, com muita sabedoria, disse, então eu não sou pastor para vocês, porque eu continuo pregando tudo que está nas Escrituras, inclusive esses termos. Não é só o que está nas Escrituras, mas está lá. E as igrejas tentam ser, irmãos, então, mais agradáveis ao mundo. E assim estava a sociedade judaica da época sendo influenciada pelo mundo, em lugar de influenciar o mundo conhecendo o Senhor. Eles faziam cópias das nações pagãs ao seu redor. Vamos ver como é que é esse raio-x que Deus faz do povo de então. Olha lá, o verso 3 era uma sociedade de adivinhos, adúlteros e prostitutas. Tudo é a melhor coisa, né? Adivinhos, adúlteros e prostitutas. Não acabou. Verso 4. Eram zombadores arrogantes, rebeldes e mentirosos. Verso 5. Eram promíscuos e assassinos dos seus próprios filhos. Eram idólatras. Versos 6 a 8. E na descrição dessa idolatria, meus irmãos, lá estava o real motivo da idolatria. Não é porque eles gostavam de estatuinha de Deus falso, não. Licenciosidade sexual que estava presente nos cultos pagãos.
A idolatria era desculpa para a pornografia, para a prostituição. E aí me lembro, meus irmãos, que essa semana eu conversava com uma pessoa que achou, ela é uma estudiosa, segundo me disse, que Deus é injusto com Israel. E se ela for assistir esse vídeo, porque eu apresentei o canal da nossa igreja na nossa conversa, eu não estou falando seu nome, estou apenas refletindo sobre a nossa conversa. E lá ela dizia que ela acha que Deus foi injusto com Israel. Porque Israel esperava sempre algo melhor, e aí vinham os babilônios, aí vinha o fulano, ela falando e tal, ela até perdoou o nome dos fãs, nunca mais teve paz. Eu falei assim, mas não foi à toa. E eu expliquei aquilo que a gente tem ouvido aqui, irmãos, há mais de 1 ano e meio, não é verdade? Israel estava colhendo o que plantou. Como eu falei hoje, meus irmãos, minha nação, minhas regras, disse Deus. Era do jeito de Deus, mas eles queriam viver do jeito das outras nações. Aí eu pergunto, meus irmãos, parece-me aqui que Deus não está sendo tão injusto assim. Porque com esse raio-x, Deus estava agindo conforme deveria. Dessa forma, meus irmãos, o Senhor começa alertando aqueles que lhe pertencem, enquanto confronta os que o haviam abandonado. Alertando como? Aqueles que seguirem líderes ímpios serão condenados assim como eles. Não havia aqui, meus irmãos, a desculpa que se desenvolveu especialmente na Segunda Guerra Mundial, mas acho que em outras também. Não o soldado dizendo, estava só obedecendo ordens. Não. O povo era tão culpado como os líderes que os haviam dado o exemplo errado, a direção errada para longe do Senhor. Na sequência do nosso texto, o Senhor vai aprofundar a sua análise do que acontece com aqueles que seguem os ímpios. Ou podemos colocar aqueles que confiam nas ofertas do pecado. Se algo, meus irmãos, algo mais enganoso e algo mais dissimulado do que o pecado, eu particularmente não conheço. Ele oferece alegria, diversão, prazer, fama, admiração e por aí vai. Mas ele entrega amargura, ódio a si mesmo, depressão, falsidade, bajulação. É como diz o velho ditado, o diabo dá com uma mão, mas tira com a outra. O pecado vem nessa trilha. Então, meus irmãos, em segundo lugar, nosso texto vai ensinar o seguinte para nós hoje. Seguir os ímpios leva à mesma falsa confiança que eles têm. Versículo 57 até o versículo 13, a parte A. Seguir os ímpios leva à mesma falsa confiança que eles têm. Nosso texto, meus irmãos, começa no versículo 9, trazendo um personagem falso, mas horrível, Moloque. Não confundir com moleque. Se ri, tem evangélico por aí, dizendo que toda vez que você chama uma criança de moleque, você está invocando um deus pagão da antiga Canaã. Esse é o nível de conhecimento bíblico que o evangélico médio tem. Não, tem absolutamente nada a ver. Moloque, no Oriente Médio, e moleque, que veio de um dialeto africano dos escravos que vieram para cá, não tem absolutamente ligação nenhuma com a outra. Moleque nada mais é que curumim, que garoto, que menino, em um dialeto africano. Isso dito, irmãos, quem era Moloque? Moloque era uma das muitas divindades cananitas, e ele tinha as mãos em concha e embaixo uma pira, ou seja, fogo. E os pais pegavam seus filhos, em diversas idades, mas todos pequenos, colocavam nas mãos de Moloque e acendiam a pira. Não é um povo pagão que está fazendo isso, é o povo de Deus. É o povo descendente dos que foram libertos do Egito. É o povo que viu toda a história que nós conhecemos do Antigo Testamento até agora. É o povo que pouco antes viu Deus libertar Jerusalém de Senaqueribe, o grande imperador da grande Assíria. Esse é o povo que está fazendo isso. E aí Deus fala, você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes. Ou seja, o que deveria ser dado para Deus está sendo dado a essa falsa divindade. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes, ou seja, eles foram até lá, não para levar, meus irmãos, o conhecimento de Deus, muito pelo contrário, mas para comungar com quem adorava falsos ídolos, falsos deuses. Aí Deus diz, você desceu ao fundo do poço, você foi até mais longe de mim que você poderia ir.
Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança. Não, você recuperou as forças, por isso não esmoreceu. Deus está dizendo como, amados, eles estão malhando no ferro frio, por assim dizer. Com essa expressão, dando murro em ponta de faca. Vocês insistem nos seus caminhos. São caminhos que estão levando vocês para longe de mim. No verso 11 ele diz, de quem você teve tanto medo e tremor ao ponto de agir com falsidade para comigo? Não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração. Como vocês temeram falsos deuses? Por que vocês não temeram a mim que tem toda essa história com vocês? Agora olha, meus irmãos, como o verso 11 termina. Deus pergunta, não será porque há muito tempo estou calado que você não me teme? Então Deus coloca a possibilidade de que o povo havia o abandonado porque porventura Deus havia se calado. Agora eu pergunto, Deus se calou? Nós estamos no capítulo 57. Só com Isaías, Deus falou o bastante. Mas, meus irmãos, não há ouvido para ouvir a palavra de Deus quando meu coração está endurecido. Então, quando Deus está colocando aqui no final do versículo 11, que Ele está calado, Deus está sendo irônico, se não até sarcástico. Eu falei sim, mas vocês não me ouviram. Então a desculpa de que vocês não têm recebido de mim direção e por isso buscaram falsos deuses é uma falsa desculpa. Demonstra a hipocrisia de vocês. Por que o povo de Deus, meus irmãos, não ouvia o que Deus antes havia falado? Porque não agradava. Quantas pessoas saem, às vezes, de determinada igreja porque não gostam do que está sendo pregado? Isso me incomoda. Isso vai contra as minhas escolhas, meu estilo de vida. Esse não é o Deus que eu creio. Eu cheguei a uma nova compreensão de Deus, uma compreensão mais elevada. A gente poderia dizer, na verdade, mais para baixo, não elevada. E aí, meus amados, já que eles reclamaram de maneira injusta de que Deus não falava nada, olha o versículo 12. Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. No sentido de a nação. Que justiça, que retidão. Se este povo andava, irmãos, francamente para longe de Deus, Deus de novo aqui está sendo irônico, está sendo sarcástico. Vocês acham que estão fazendo certo? Então deixa eu expor o que vocês estão fazendo. Isso não vai ser a seu favor, isso não vai lhe beneficiar, isso não vai ser algo bom. Isso aqui, meus irmãos, já foi retratado nos versículos anteriores. Vocês são adúlteros, são prostitutas, são zombadores, são rebeldes. E a lista segue. Esse povo certamente seria assombrado por esse relacionamento com Deus. Sabe quando? Quando os babilônios batessem na sua porta. Porque o versículo 13, apenas a primeira parte, que vai no nosso segundo ponto, encerra dizendo, quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. Quando você precisar de mim, vai pedir ajuda a eles. Vai pedir ajuda àqueles que você tem levado o azeite de oliva, que vocês têm multiplicado os seus perfumes. Vocês nos buscaram quando tudo estava aparentemente tranquilo, mas agora que a maldade bater na sua porta, continue buscando. Irmãos, que lição difícil isso é para mim e para você. Um exercício que eu tenho tentado na minha vida há muito tempo e hoje continua, e eu sempre uso essa ilustração, é não tratar o meu Senhor e Deus como se fosse um número de emergência, o 190. Como eu já ilustrei tantas vezes, ninguém liga para a polícia para perguntar, como é que você está? Quer que eu mande uma pizza? Está tudo bem aí no plantão? A gente liga quando ouve o barulho no quintal. A gente liga quando alguém bateu o carro e houve vítimas, a gente precisa da polícia para, né? Eu não quero tratar o Senhor dessa maneira. Porque quando nós fechamos nosso ouvido da sua palavra, veja a sequência, e achamos que Deus não está falando conosco, quando de fato Ele está falando, e chegamos ao momento de ter e necessitar da ajuda dEle, será que nós não podemos ouvir a mesma palavra, a mesma resposta? Olha, quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de falsas ajudas o salve. Aquilo que você tem confiado. Talvez, irmãos, é algo tão simples como a força do meu braço. Eu consigo. Olha até onde eu cheguei.
mas aparentemente não estou conseguindo andar mais nenhum passo. Aí eu lembro de que sem Ele eu não posso fazer coisa alguma. João capítulo 15 está bordado em nossas cadeiras. Mas esses falsos ídolos, essa coleção de ídolos, irmãos, interessante a palavra, coleção de ídolos, diz o texto, o vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Vai levar embora, não vai servir de nada, não tem sustentação, não são de verdade. Irmãos, da mesma forma, são as nossas falsas ajudas. Uma coisa importante para nós entendermos na vida cristã é que à medida que os anos vão passando, espera-se, nós nos tornemos mais maduros, mais experientes, mais conhecedores da palavra. Mas meu irmão, minha irmã, nada muda. Quem sou eu para entender, ensinar e pregar a palavra, pregar o evangelho, sem a presença, e eu vou arriscar aqui a palavra, unção do Espírito Santo para assim fazê-lo? Absolutamente nada. Não há poder no meu conhecimento, não há poder na minha oratória, não há poder nos meus maneirismos, eu posso bater no púlpito, nada muda. Quem convence o seu coração, o nosso coração, é o Espírito. Até, amados, naquilo que o Senhor tem nos capacitado a fazer, até naquilo que Deus tem nos treinado a fazer ao longo dos anos. Aí você olha para trás, espero, grato, olha Senhor, puxa, eu não conseguia fazer isso, olha o que eu era 5 anos atrás ou 10 anos atrás, é o que eu faço agora. Mas eu tenho que continuar, é graça. Por causa da graça dele, que tem nos capacitado a tanto. Portanto, meus irmãos, quando as pessoas seguem ímpios, eles são levados à mesma falsa confiança que eles têm. E nós precisamos recitar no nosso coração todo dia as palavras do salmista. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Eles tropeçam e caem, mas nós estamos de pé. É o que diz o salmista. Que detalhe, era um guerreiro, tinha cavalos, tinha carros, tinha escudos, tinha lanças, mas ele sabia que precisava depender do Senhor. A minha mente veio por fim, meus irmãos, a própria pessoa do rei Davi. O que me impressiona, aliás, há muito que me impressiona em Davi, mas o que me impressiona no começo do seu reinado é que ele é um homem treinado na guerra, ele é um homem tão eficaz que você lembra do jingle que as pessoas cantavam quando Davi voltava da guerra, lembra? Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, que deixou, obviamente, o rei Saul extremamente enciumado. Mas o meu ponto, meus irmãos, é que quando ele chega ao poder, ele não se confia na sua capacidade, na sua experiência, no seu conhecimento de homem de guerra. Toda vez que ele tinha um inimigo ou mais um pedaço de Israel para conquistar, ele fazia um sacrifício e consultava o Senhor. O interessante, que pelo menos na minha memória, vez após vez Deus dizia, pode ir. Outro inimigo, outra consulta, Deus dizia, pode ir, pode ir. Sabe o que provavelmente eu faria? Não sei você. Deus já falou 5 vezes, pode ir. Bora logo, né? E provavelmente ia acabar em peia. Porque ele perderia a receita do bolo. É ele que manda, é ele que comanda, é ele que permite, é ele que capacita, é ele que dá a vitória. Nosso texto vai seguir. Nós vamos para a nossa última sessão, pegando metade do verso 13 até o final, onde agora o Senhor vai mostrar o outro lado. Muito interessante, porque o capítulo, ou pelo menos o contexto, não termina apenas falando de cuidado, não siga quem está mais perdido que você. Ele vai mostrar agora as vantagens do outro grupo, daquele que segue o Senhor. Seguir o Senhor nos afasta da condenação dos ímpios. Seguir o Senhor nos afasta da condenação dos ímpios. Perceba, meus irmãos, que esse enunciado tão simples possui simplesmente a melhor coisa que aconteceu na minha e na sua vida. Somos salvos. Mas perceba, a salvação não é apenas algo eterno. Acontece agora. A nossa vida eterna já começou no dia em que eu e você nos encontramos com Cristo. Fomos salvos, fomos tirados das trevas para a luz. E para ilustrar isso, segunda parte do versículo 13 diz, mas, bendito mais,
O homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Em outras palavras, vai experimentar as promessas que eu venho fazendo. Lembra, amados? É o remanescente que eu venho falando há tanto tempo. Não basta ser judeu, não basta ser israelita. Para receber as promessas que Deus tem dado a este povo, precisava ser fiel. E este homem que faz do Senhor o seu refúgio receberá a terra por herança. Este homem capacitado, este homem forte, alto, bonito, tudo mais, mas contrito, quebrantado e que tem consciência de que precisa do socorro do Senhor. Aí no verso 14, meus irmãos, ele usa uma expressão: aterrem, prepare o caminho, tirem o obstáculo do caminho do meu povo, que é muito similar ao que é falado capítulos atrás a respeito do Messias. Lembra? Façam caminho para o Senhor. E esse texto, claro, se cumpriu quando João Batista anunciou a vinda do Messias. Agora preste atenção na conexão. Primeiro, faça esse caminho para o Messias. E ele entra e completa a obra de redenção. E agora o povo é chamado, ande pelo mesmo caminho. O caminho está feito. Ande por aquilo que ele abriu. Ande por aquilo que ele providenciou. Mas quem? Todo mundo? Não. Olha o verso 15. Apenas aquele que é contrito, que é humilde de espírito. Somente aquele, meus irmãos, que é quebrantado diante do Senhor. Eita palavrinha que a gente gosta de cantar, né? Essa música faz sucesso não sei nem há quanto tempo. É linda realmente. Será, meus irmãos, que o meu coração é de fato quebrantado? Aliás, o que é ser quebrantado? O que é ser contrito? O que é ser humilde de espírito? O nosso Deus, que é alto e sublime, habita com esse tipo de pessoa. Então eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu pensando sobre isso, meus irmãos, eu entendi que é muito mais do que apenas uma emoção, em que eu, num breve momento, geralmente na hora do louvor, o coração fica apertado, as lágrimas descem e tal, e aí na segunda-feira a vida continua da mesma maneira. Eu estou convencido, meus irmãos, que uma pessoa contrita, uma pessoa humilde de espírito, é a mesma coisa que a Bíblia no Novo Testamento chama de uma pessoa piedosa, a pessoa que vive da maneira de Deus. Por exemplo, é impossível eu ser contrito e humilde de espírito e maltratar o meu próximo a qualquer nível. Não precisa bater. Mas eu desfazer do meu próximo, não ter empatia à dor do meu próximo, não amá-lo com o Evangelho, eu não sou contrito e humilde de espírito. Então, amados, isso não é uma mera posição na hora do louvor. Não é apenas uma atitude quando a música, fala comigo. E olha, eu vivo direto nessa situação, porque tem muita música que me quebra. Como eu estava com a minha esposa hoje. Como Deus tem abençoado irmãos, eu sou admirador desses irmãos que fazem poesias, que falam das verdades bíblicas, e o seu coração fica pequenininho. É bom isso. Mas é bom, meus irmãos, quando esse momento se traduz em algo prático. Quando esse momento se traduz em mudança, transformação na minha vida, como é no meu trabalho, como é na minha família, como é na minha escola, como é lá jogando bola com os amigos. Eu não quero rachar o outro pelo meio, por exemplo. Eu não quero brigar por qualquer coisa. Eu compreendo, meus irmãos, que em Cristo eu tenho poder para ser diferente. Aí eu fico contrito, humilde de espírito diante do Senhor, que me capacita a ser essa pessoa. E Deus responde. Quando nós o buscamos dessa maneira, Ele vai dar novo ânimo, vai dar novo alento. Termina o versículo 15. Irmãos, é como se fosse um círculo virtuoso, não vicioso. Quanto mais eu busco o Senhor humildemente, mais Ele me alimenta, me abençoa. E assim vai. E nunca acaba, se assim eu continuar. E Deus continua prometendo, não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado. Ou seja, Deus coloca, meus amados, no versículo 16, a minha ira vai passar, porque esses têm me buscado, porque esses têm dependido de mim, esses têm estado perto de mim. Que maravilha, meus irmãos, quando nós podemos experimentar exatamente isso da parte do Senhor. Experimentar a maneira como Ele remove tudo aquilo que nos era nosso, a nossa condenação, e nos coloca diante do Senhor
de maneira completa. Ele mostra, meus irmãos, que o julgamento que esse povo recebeu, verso 17, não foi injusto. Foi por causa da cobiça perversa deles. Foi porque, meus irmãos, eles continuavam extraviados, continuavam seguindo o seu caminho. Mas Deus, versículo 18, diz: eu vou curar o meu povo, eu vou guiar o meu povo e vou lhes dar consolo. Aliás, palavra que inicia a segunda parte de Isaías, no capítulo 40. Consolem o meu povo. Deus está mostrando, meus irmãos, como Deus vai mudar completamente. O louvor vai tomar o lugar do pranto, versículo 19. A paz vai vir a todos, de longe ou de perto. Ele vai curar o seu povo. Promessas que estão disponíveis quando nós seguimos em obediência. A nossa realidade, meus irmãos, de estar em Cristo, estar salvos, é verdadeira. Mas eu percebo, irmãos, que eu e você muitas vezes perdemos de experimentar o melhor de Deus. As bênçãos de Deus. Eu não estou falando de prosperidade, isso é coisa de outros lugares, não é coisa da Bíblia. Não estou falando que tudo vai dar certo, não. Eu estou falando, meus irmãos, que vamos para o cenário pior. Quando a tragédia bate na minha porta, eu tenho graça no Senhor para passar por isso. Eu tenho capacitação no Senhor para suportar isso da maneira correta. Passo pela luta, reconhecendo a vontade do Senhor, a soberania de Deus, glorificando a Deus. Isso está, meu amado, à minha e à sua disposição. Não é algo para algum tipo de herói na fé. É para nós também. E passarmos dessa maneira. Essas são as bênçãos que nós temos experimentado. Porém, quando Deus se torna um apêndice na minha vida, é o apêndice do domingo. Alguém que eu lembro lá no domingo, quando vou ao culto. E aí, se eu falto no domingo, fica para o próximo outro, né? Já vão 15 dias que eu não fui visitar Deus, não botei a roupa de ver Deus. E o tempo vai passando. Watchman Nee, esse cristão chinês que passou a maior parte da sua vida numa prisão, em um dos seus livros ele diz da necessidade nossa, irmãos, diária da presença do Senhor, do meditar na palavra, da oração. E ele fala o seguinte: porque todo o tempo, talvez não era tanto realidade para ele, ou era numa prisão, mas você está no trabalho, você está na sociedade, nós estamos sendo pegos pelo cheiro do mundo. E o Watchman Nee falava que a gente precisava, e a Bíblia fala que ela é isso, que as Escrituras são isso, do lavar regenerador da palavra. Nós precisamos, meus irmãos, checar todo o tempo, você está dando contato na minha ligação com a glória, com os céus, com o Senhor. Se eu estou vivendo de fato, meus irmãos, dessa maneira, porque Deus promete, Ele vai dar paz, Ele vai dar cura, Ele vai guiar, Ele vai dar consolo, e tudo isso que Ele fala nesse texto. E para que a gente não esqueça do que a gente deixou de fazer, deixou de ser, do que a gente foi livre, o texto termina voltando a falar dos ímpios. Versos 20 e 21. Os ímpios são mar agitado, não sossegam, são águas com lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Aí eu pergunto, meus irmãos, eu quero voltar para isso aqui? Porque era isso que o povo de Israel tinha feito. O profeta Jeremias vai escrever anos depois: procure entre as nações e veja se você vai encontrar isso. Algum povo que tenha abandonado seu Deus. Mas o meu povo me abandonou. Trocou a mim a fonte de águas vivas. Trocou por cisternas rachadas, cisternas rotas, que não retêm água. Que alerta, meus amados, são os nossos irmãos do Antigo Testamento para a nossa vida hoje. Sua segunda-feira chega em algumas horas. Vai para casa, talvez vai sair a pizza do domingo, vai dormir. E a sua segunda-feira chega. E nessa semana, amados, e todas as semanas a gente possa lembrar que aonde estivermos o Senhor está conosco, prometendo isso que Ele está dizendo aqui: paz, consolo, etc, etc, etc. E nos lembrando de onde Ele nos tirou. Nos tirou da agitação, da falta de sossego, da lama, do lodo, da falta de paz. A oferta da salvação separa os ímpios daquele que busca o Senhor. Que eu e você sejamos amados, não apenas porque já somos salvos, mas porque andamos nessa salvação. Possamos ser aqueles que a cada dia
buscam o Senhor para termos a nossa vida renovada com Ele. Amém. Deus querido, muito obrigado por mais um texto de alerta, de lembrança a nós do quanto precisamos, ó Deus, do Senhor perto e mais ainda de estar perto do Senhor, de andar com o Senhor, de ter o Senhor, ó Deus, em cada pensamento, quando conversamos com alguém, quando interagimos, quando fazemos o nosso trabalho, o nosso estudo, em tudo, o Senhor ser o nosso pensamento constante. Primeiro na manhã, o último ao deitarmos e o constante durante o nosso dia. Muito obrigado, Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.